do mercado de energia distribuída, escuta o que eu estou falando, a empresa número 1 do mercado distribuída se uniu à empresa número 1 do mercado livre de energia. Então, é um mercado que, desculpa, mas a gente vai ser dominação global, vai ser dominação nacional. Então, eu queria te escutar, Matheus, né? Se você puder dar uma palavrinha, se você puder compartilhar com a gente um pouquinho da sua visão. A gente tem uma galera aqui querendo te escutar. Seja bem-vindo, viu? Obrigado por disponibilizar esse tempo. Cara, só do cara fazer um executivo da empresa, tá? 9 horas da noite com a gente aqui, você sabe que ele é muito especial. Vice-presidente da maior operação comercializadora de energia do país, meu amigo. Está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Matheus. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Super obrigado, Felipe, Thiago. Boa noite a todos e a todas. Meu negócio não é muito live, mas eu vou tentar aqui fazer o meu melhor para passar as principais mensagens para vocês, tá? Vou falar um pouco da minha carreira primeiro, depois eu vou falar um pouco para vocês sobre as transformações que o mercado vem passando, principalmente o setor elétrico no Brasil. Depois, acho que vale a pena a gente falar um pouco da Comerc, que é essa empresa referência do mercado hoje, do setor elétrico. E depois um pouco da nossa versão aqui, do por que a gente encontrou na iGreen uma série de respostas que a gente vinha buscando aí para os desafios que a gente tinha, tá? Então, meu nome é Matheus Nogueira, eu sou engenheiro de formação, eu tenho 25 anos de carreira, dos quais eu dediquei todo o tempo ao setor de energia. Eu passei 15 anos trabalhando no setor de óleo e gás, que são as maiores empresas do mundo, são de óleo e gás, ou pelo menos até as grandes empresas de tecnologia aparecerem, eram as empresas de óleo e gás. A maior parte desse tempo fora do país, onde eu ocupei algumas posições-chave em alguns mercados-chave de Europa, de África. Depois eu vim para o Brasil em 2010 e comecei a minha migração para o setor elétrico. No início, muito geração de energia a gás natural e o setor elétrico especificamente, né, transmissão e geração. E mais recentemente, assim como vem acontecendo com o próprio setor, eu migrei para o setor de energias renováveis. Há 3 anos eu fiz essa transição. Tem uma transição do mercado, né, o mercado fazendo a transição energética, e eu, no nível pessoal, passei para esse setor de energias renováveis, dado o crescimento potencial que estava acontecendo e as vantagens do ponto de vista de tecnologia que esse setor apresentava. Então, eu me juntei a um grupo que estava desenvolvendo, lá no início, como pioneiro, esse modelo de geração distribuída. Na época, era uma empresa menor, investida por um fundo aqui em São Paulo. Esse negócio cresceu muito rápido, e aí eu me tornei o líder dessa empresa, o presidente dessa empresa, que depois veio a ser o braço de geração distribuída da Comerc Energia. Então, hoje eu sou o vice-presidente de geração distribuída da Comerc Energia, responsável por todo o nosso negócio de GD, a gente chama geração distribuída de GD, aqui no Brasil. De lá para cá, desde nesses últimos 3 anos, a gente se tornou rapidamente a maior plataforma de geração distribuída do país. A gente fez um investimento que até o final desse ano agora soma aí quase R$1,5 bilhão de reais. Um pouco dessa conta que o Thiago já falou, cada planta 25 milhões, a gente vai ter aí até o final do ano mais de 100 plantas, e esse investimento nos colocou nessa posição privilegiada que a gente tem hoje de ser o líder de mercado, tá? Isso é um pouco do lado pessoal. Falando um pouco do que eu acho que é a parte mais interessante aqui do setor de energia no Brasil, eu vou abrir um parênteses para mostrar um pouco das grandes tendências, porque eu acho que isso é importante para vocês entenderem por que a gente está nesse momento tão importante que o Felipe mencionou, o Thiago está falando, mas é que, na verdade, tem algumas tendências que vão além das empresas e dos negócios. E a gente costuma formatar essa transformação do setor em 3 Ds, né? O primeiro, talvez vocês já tenham visto ou ouvido, que é a descarbonização. Então, é aquela busca por menos emissões. Isso não é uma coisa no Brasil, é uma coisa mundial. Essa busca por você emitir menos, poluir menos e afetar menos o meio ambiente. É uma tendência irreversível no mundo e no Brasil.
Então, é uma macro tendência que, na verdade, negócios vão aparecer em torno dessa macro tendência, não vão aparecer, já existem em função dessa macro tendência. Inclusive, geração renovável é uma delas e, por isso, a quantidade de investimentos em geração renovável no mundo e no Brasil. Aliás, eu não sei se vocês acompanham, mas a geração solar no Brasil ela já atingiu o patamar de segunda fonte com maior capacidade instalada no país, depois da hidráulica, da hidrelétrica. Tá? Há 3, 4 anos atrás, quando a gente falava isso, parecia uma coisa impossível, mas o crescimento foi muito além do que qualquer um podia imaginar e hoje o Brasil tem a fonte de geração solar como a segunda maior em capacidade instalada no país. E o grande contribuinte desse crescimento foi justamente geração distribuída. Tá? Dos 25 gigas, mais ou menos, que a gente tem no Brasil, 18 gigas já vem de GD. Tá? Isso como setor. Depois, o segundo D é a digitalização, que também vocês estão acompanhando em todos os setores. Né? Hoje a gente tem aí inúmeros exemplos em vários setores, que vai desde Uber, iFood, setor bancário, setor de seguros, Airbnb, hotéis, enfim, vários setores atingidos por isso. E, finalmente, isso, acho que talvez um dos últimos setores atingidos assim de forma mais direta, o setor de energia. Né? Então, hoje a gente vê já o setor de energia contando com soluções assim. A própria iGreen foi desenhada já no seu DNA com esse propósito, de ter essas soluções digitais para que você, literalmente, abra um aplicativo e consiga fazer uma adesão a um plano de geração de energia própria com desconto, como o Thiago falou, que até difícil você explicar porque parece muito bom para ser verdade, mas é exatamente isso, com um componente de tecnologia. Então, esse é o segundo D. E o terceiro D é a descentralização. O que é descentralização? Descentralização, maneira mais simples de explicar no passado, muito recente, a gente tinha no Brasil, as principais fontes geradoras eram hidrelétricas longe do centro de consumo. Então, você tem uma Itaipu, você tem um Belo Monte, uma no Paraguai, a outra na região amazônica. E para você chegar com essa energia em São Paulo, no Rio, em Minas, no Sul, no Nordeste, você precisa transportar essa energia através daquelas grandes torres de transmissão. Era um segmento muito centralizado, porque você tinha grandes usinas em poucos lugares. E o terceiro D é a descentralização. O que significa isso? Você tem usinas menores próximo da região de consumo. E a geração distribuída, ela é distribuída justamente porque as usinas estão ao lado, às vezes até em cima, né? Em cima da casa, aquela placa no telhado é geração distribuída, mas muitas vezes está ao lado da unidade consumidora, que são, por exemplo, as nossas fazendas. Então, esses 3Ds, eles vieram para ficar, eles são macro tendências mundiais e que já estão no Brasil. E aí sim, acho que fica mais fácil falar de Comerc, porque a Comerc, ela tem quase 25 anos de mercado e a estratégia de negócios da Comerc, desde o início, foi entender que o mercado de energia ia se abrir, ou seja, ia sair da mão dos poucos e grandes players e ia começar a ficar aberto para qualquer um poder comprar a sua própria energia. Como, por exemplo, acontece hoje no Texas. Se você for aí no Google e digitar compra de energia no Texas, você vai encontrar dezenas de empresas que podem te oferecer aquela energia, assim como você compra um plano de celular da empresa de telefonia móvel. Exatamente igual. Você escolhe o tempo de contrato, você escolhe a modalidade, você escolhe a sua faixa de consumo e você recebe um contrato, assina e você compra. E o Mercado Livre no Brasil começou a se abrir há 20 anos atrás, com as grandes empresas que podiam migrar, e ele veio se abrindo ao longo do tempo e agora começou uma abertura maior para empresas menores, né? Ele tem um plano de ser aberto por completo nos próximos anos, né? Isso já está planejado pela agência e pelo Ministério, que você vai ter um Mercado Livre aberto a todos. E nesse meio tempo surgiu a modalidade de geração distribuída, que se difundiu muito no mundo inteiro.
onde você consegue gerar sua própria energia através de pequenas usinas. Então, a Comerc, ela estrategicamente já se posicionou para esse mercado que se abria. Começou migrando esses clientes para o Mercado Livre, então pegava uma Vale, uma Petrobras, grandes empresas e traziam elas para o Mercado Livre e representavam essas empresas na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Tá? Então, esse foi o DNA da Comerc. E por ser pioneira e por ter uma ambição grande, ela acabou se posicionando como a maior empresa em gestão de Mercado Livre do Brasil, hoje com mais de 20% de market share. Para vocês terem uma noção, isso é 3 vezes o tamanho do segundo colocado nesse mesmo mercado. E dado que ela representava esses clientes junto à Câmara de Comercialização, esses clientes demandavam outros produtos, do tipo, eu preciso comprar energia, eu preciso vender energia, eu preciso que você faça o balanço energético para mim. Então, ela montou uma comercializadora. Depois eles começaram a pedir eficiência energética. Eu tenho equipamentos muito antigos, eu queria trocar por um equipamento novo para ter uma economia. Então, a gente criou um braço de eficiência energética. Esse negócio de baterias que vem crescendo muito. A gente tem uma parceria com a Siemens, a Equinor e ex-executivos da Tesla. E por aí a gente foi criando diversos outros negócios, telemetria, mais recentemente, business de diminuição da pegada de carbono, seja comercial ou residencial. E por fim, a gente agregou a geração eólica, a geração solar centralizada, que são as grandes usinas, e a geração distribuída, que é o segmento do qual eu sou responsável aqui na Comerc. Então, a Comerc ela já vem de muito tempo estrategicamente se posicionando para ser o líder de mercado nesse novo mercado de energia que se abre e que está cada vez avançando mais no sentido da abertura. Tá? Então, a Comerc, há 2 anos atrás, estava pronta para um IPO, uma abertura de capital, que literalmente no último dia, isso foi literalmente no último dia, foi substituído por um aporte de 2 bilhões de reais da Vibra. Vibra, para que vocês saibam da origem, a Vibra é a ex-BR Distribuidora. Né? A BR Distribuidora era o braço da Petrobras, que fazia distribuição de combustíveis e também tinha os postos de gasolina. Foi privatizado, se tornou Vibra, e a Vibra, com esse mesmo pensamento de abertura de mercado, decidiu que ela precisava de uma plataforma que já estava avançada e posicionada nesse segmento que se abre, que é o Mercado Livre. E fez o investimento na Comerc, substituindo o IPO, foi um investimento de 2 bi inicialmente, por 30% da empresa, e logo na sequência um investimento de mais 1,3 bi, quase 1,3 bi, para ficar com mais 20% e ser detentora de 50% do capital da Comerc Energia, ou Comerc Participações, que é o nome da holding. Então, esse negócio ficou um negócio muito maior, obviamente, com mais empresas embaixo e com a presença de uma empresa muito grande, de referência, que tem esse objetivo de transição energética. Uma característica da Comerc que eu acho importante também, a Comerc ela sempre foi acostumada a trabalhar com diversos parceiros, é uma plataforma aberta, então em vários desses negócios que eu mencionei, a Comerc tem inúmeros parceiros. E quando a gente começou a tocar a geração distribuída, um pouco do que o Thiago já mencionou, a gente se deparou com um problema a ser resolvido, né? E aí por isso eu vou chegar na conexão de como que a gente aterrissou na parceria com a iGreen. O problema que a gente estava enfrentando era o seguinte: nossas usinas se conectavam num ritmo muito rápido e a gente precisava de muito cliente para encher essas usinas e rápido. Clientes rápidos são clientes pequenos, porque como o Thiago mesmo falou, e ele assinou o primeiro contrato dele lá do apartamento dele, poderia ser um apartamento, uma pequena residência, uma pessoa que mora sozinha. Para você encher a planta, você precisa de muitos clientes, a gente estava conectando planta numa velocidade muito rápida. E aí a gente, até falando um pouco da conexão de plantas, hoje a gente tem 43 plantas em operação e até o fim do ano a gente chega a 100 plantas. Para ser mais exato, 103 plantas até o fim do ano. Então o objetivo aumentou, né? A gente veio para o segundo ciclo de investimentos, o objetivo foi aumentado, a ambição aumentou e a gente tinha esse desafio de captação de clientes que quisessem gerar energia através das nossas plantas num modelo muito novo, como o modelo de geração distribuída nesse
modelo de compartilhado. Chama de compartilhado porque os mesmos clientes compartilham uma planta. É como se você tivesse alguns painéis daquela planta dedicados para a sua residência ou para o seu comércio. É exatamente isso. E aí, como o Thiago descreveu, você gera aquela energia no nome de quem assinou o contrato e abate o consumo que ele tem na unidade consumidora. E a gente tentou essa captação de diversas formas. A gente fez o marketing tradicional, marketing digital, a gente assinou diversas parcerias com empresas que já tinham cliente no varejo, né, clientes pequenos, mas a gente estava com uma dificuldade de fazer isso de uma maneira escalável, né, de uma maneira que pudesse ser rapidamente escalada, cada vez com um componente de tecnologia maior, até que a gente foi apresentado para o Thiago, e eu me lembro exatamente como se fosse hoje a conversa que a gente teve, onde o Thiago começou a descrever o que eles estavam fazendo, e em menos de 5 minutos de reunião eu já comecei a trocar algumas mensagens com os diretores que trabalham no meu time, e rapidamente eu disse para eles que a gente precisava se unir a esse pessoal, porque eu tinha entendido ali naquele momento que a gente conseguiria juntar o melhor de dois mundos, que é, de um lado, a capilaridade, a velocidade, a eficiência e os incentivos de uma estrutura desse marketing mais fragmentado e multinível, com um produto perene que vai ser consumido durante décadas e que a gente pudesse fazer essa conexão de uma maneira muito simples, usando tecnologia, com a pessoa ali na ponta, né? E eu tenho certeza que o Thiago, quando ele assinou o contrato, ele assinou por quê? Porque é a irmã dele que ofereceu para ele, e ele mesmo disse isso. Mas, no fundo, quando você tem uma rede de licenciados que cada um tem a sua rede de confiança, você faz exatamente isso numa escala regional ou micro-regional, e por isso cresce muito rápido, porque são pessoas que confiam em você, que acabam gostando desse modelo, confiando que aquilo vai dar certo, e você rompe essa barreira da confiança e aí você consegue quebrar um pouco dessa inércia de entender uma coisa tão nova quanto essa. E aí, quando o Thiago explicou isso e eu vi o que eles estavam fazendo, olhei um pouco dos números, as coisas aconteceram muito rápido. Eu chamei o Thiago, o Henrique, que trabalha para mim, estava em Uberlândia, foi um acaso, aquelas coisas do acaso, e o Henrique visitou a operação da iGreen. Na semana seguinte, o Thiago já estava aqui em São Paulo, a gente conheceu todos os executivos da Comerc, o fundo que tinha investido na empresa que eu estava tocando, e a partir daí a gente começou a discutir uma parceria que seria benéfica para os dois lados, que culminou aí numa participação nossa na iGreen, e esse foi um atestado aqui do quanto a gente confiava no modelo, porque a gente queria fazer parte daquilo. A gente achava que aquilo se encaixava perfeitamente com o que a gente estava fazendo e a gente tinha certeza que a gente tinha para oferecer o que o Thiago precisava na iGreen, que é trazer também um pouco dessa visão do setor, dessa gestão que a gente faz específica do balanço energético. Também tem um componente de tecnologia que a gente estava trazendo para a mesa, então casou muito bem e em pouco tempo a gente fechou a nossa parceria. De lá para cá, as coisas andaram muito rápido, a gente vem escalando nosso volume e carteira de clientes de uma maneira muito rápida, mas o nosso objetivo é muito ambicioso. A gente tem, o Thiago mencionou aí 50 mil clientes na iGreen como um todo, uma boa parte disso já está na nossa operação aqui dentro da Comerc GD, mas a gente quer chegar no final do ano com pelo menos aí 200 mil clientes, podendo até ser mais do que isso. Então, isso só falando nas plantas que a gente está implantando agora, a gente tem um portfólio ainda maior, que vamos começar a implantar no ano que vem fora de Minas, além da parte de arrendamento de plantas, que a gente vem pegando plantas de terceiro também, para plugar esses clientes que a gente vem captando via iGreen nessas plantas. Então, o objetivo ele é muito ambicioso, mas eu confio que a gente tem aqui agora um setup bem robusto para a gente conseguir atingir os objetivos que a gente precisa. A gente vem reforçando a equipe,
tanto na iGreen quanto internamente na Comerc. Na medida que a gente vai aprendendo mais do modelo, a gente vem investindo em sistemas, pessoas. São empresas 100% auditadas, são empresas transparentes. A Vibra é uma empresa, a Vibra e a Comerc são empresas de capital aberto. A Vibra listada e a Comerc não listada, mas de capital aberto, o que significa que a gente tem todo um padrão de governança necessário, né? Na verdade não é opcional, a gente tem um padrão de governança muito alto e obviamente isso se estende aí a nossa parceria com a iGreen para que a gente possa fazer isso da maneira mais profissional possível, transparente, confiável, que eu acho que é uma coisa que a gente também consegue agregar bastante. E por fim, também não vou me delongar muito, eu queria dizer que GD é a ponta de lança, é o primeiro produto, mas a gente começou a acelerar a discussão de novos produtos e a gente já incluiu um segundo produto, que é a Conexão Livre, que é a migração do cliente do Mercado Livre. Isso está começando agora e a gente tem uma série de outros produtos que a gente pode colocar aqui no escopo da parceria, citando entre eles aqui, por exemplo, telemetria para medir consumo específico de determinados equipamentos, seja residencial, seja industrial, seja comercial. Né? De repente você tem uma padaria, você quer entender o padrão de consumo daqueles equipamentos que você tem até para decidir qual a melhor forma de otimizar aquilo ou de trocar. Então a gente tem um produto que é a telemetria, que é facilmente plugável ali num estabelecimento para você poder fazer esse monitoramento em tempo real e a gente consegue ver isso aqui e fazer essas análises. Por exemplo, redução de pegada de carbono, isso também não só para a indústria e para o comércio, que já tem uma pegada bem forte, mas também depois migrando isso para residências. Então o ponto aqui é que tem muita coisa que a gente pode e vai incluir no escopo da nossa parceria. E como eu falei, a Comerc se estruturou para ser essa plataforma integrada de diversos negócios e produtos. E à medida que a gente entender que isso tem um fit com a penetração e capilaridade da parceria, que a parceria com a iGreen pode trazer, obviamente a gente vai incluir isso no escopo, que faz com que a atratividade para quem está ali na ponta construindo a sua carteira, ela aumente bastante. Então, com isso, eu vou fechar. Eu só queria agradecer mais uma vez aqui ao Thiago e ao Felipe, e vou reiterar aqui algumas palavras que eles falaram. Eu, apesar de ter uma trajetória bem diferente aí e ter seguido aí por um lado mais corporativo, eu sempre também me pautei muito pelas relações pessoais e para mim é um prazer aqui estar falando com dois caras como o Thiago e o Felipe, que me causaram uma excelente impressão desde o primeiro momento. O Thiago ali no final do ano passado, quando a gente se conheceu e ele apresentou e rapidamente a gente se conectou. E o Felipe é a mesma coisa, quando esteve aqui na Comerc da última vez, foi uma surpresa bem grata, assim, eu conversei bastante com o Thiago e entendia que trazer ele para o time seria excelente para a gente, para ele, que teria um fit bem legal. Então, eu queria agradecer vocês e falar que é um prazer estar trabalhando aí do lado de vocês. E, Felipe, próxima vez que você vier em São Paulo, vou tentar te conseguir um cartãozinho de estacionamento, porque realmente é muito caro o estacionamento aqui da Comerc, tá? Mas obrigado aí, pessoal. Eu que agradeço, fenomenal. Muito obrigado, Matheus, pela sua participação, honrado, cara, em estar aqui com você. Te agradeço por isso. Sabe que todos os dias, né, quando eu acordo junto com a minha irmã, junto com a minha mãe, que faz parte do quadro societário também, junto com Leandro Freire, a gente acorda muito grato, né, pelo que vocês fizeram e ainda fazem, não só pela nossa família, mas pelo nosso negócio e pelos nossos licenciados. Porque, de fato, essa empresa Comerc, ela